Bom dia a todos. Em respeito aos surdos que fazem também a leitura labial, nós vamos realizar essa reunião da Comissão de Saúde sem a utilização das máscaras, mas mantendo o nosso afastamento. Bom dia a todos que nos acompanham hoje ao vivo pela TV Câmara, pelo canal 7 da NET e também pelo canal 9 da Vivo e pelas redes sociais da Câmara Municipal de São José dos Campos. Está aberta a terceira reunião pública da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de São José dos Campos, aqui presentes. Eu, vereador Dr. Elton, presidente, estão ausentes nesse momento a vereadora Dulce Rita, em virtude da idade, e também a vereadora Flávia Carvalho, que está também realizando outros trabalhos fora da Câmara. E a nossa pauta de hoje é sobre a pandemia do coronavírus, Covid-19, e o atual cenário. Nós teremos dois momentos. Em primeiro, eu quero agradecer a presença do secretário Danilo Stanzani, secretário de Saúde Municipal de São José dos Campos, e nós teremos a participação do secretário, que vai nos passar um panorama da pandemia da nossa cidade, e às 12 horas nós também teremos a possibilidade da presença do diretor de fiscalização de posturas, o senhor Fábio Paschini, também irá esclarecer as medidas realizadas pela Secretaria, tirando também as dúvidas dos nossos internautas. Vocês também podem, agora neste momento, realizar as suas perguntas por meio das redes sociais, por meio do Facebook da Câmara Municipal. Antes de passarmos a palavra ao secretário de Saúde, a gente gostaria de, primeiro, agradecer a todas as pessoas da nossa cidade que realizaram as medidas de isolamento, que continuam fazendo as suas medidas de higiene e de afastamento de todas as pessoas, seguindo as orientações colocadas pelo Estado, mas, nesse momento, nós precisamos saber qual é a real situação de São José e, por isso, nós estamos aqui hoje na Câmara Municipal para entendermos, e por isso eu vou passar a palavra agora ao secretário municipal de saúde de São José dos Campos, doutor Danilo, para que façam as suas considerações iniciais. Bom dia, vereador Elton, bom dia a todos aqui da casa e aos espectadores que estão nos assistindo. É uma excelente oportunidade para a gente conversar com a população de São José dos Campos, informando corretamente tudo o que vem acontecendo na nossa cidade. É importante que esse canal aberto, ao vivo, transparente, diminui a tensão, os rumores, as fake news, que acabam circulando em grande quantidade nas redes sociais. Essa ferramenta é extremamente positiva, que uma das questões que o nosso prefeito fala com frequência são algumas coisas que a gente algumas armas que nós vamos usar para vencer essa pandemia, e uma delas é a informação. Sem sombra de dúvida, a informação adequada é fundamental para o bom enfrentamento dessa pandemia. Bom, São José dos Campos, fechamos ontem o nosso último boletim epidemiológico. Nós temos 520 casos suspeitos. Esses pacientes são pacientes que coletaram o exame, estamos aguardando o resultado desses exames, ou de laboratórios privados ou de laboratório público, que é o Adolfo Lutz, em São Paulo. Desses 420, 26 estão internados, 481 estão em casa aguardando a recuperação. Tivemos 13 casos de óbito suspeitos, ainda não descartado ou confirmado o Covid nesses 13 casos. Temos 149 casos positivos. Esse número aumenta um pouco graças a uma aquisição que nós fizemos de um teste de PCR e RT, que é o exame mais fiel para diagnosticar o Covid-19. Nós conseguimos comprar de um laboratório aqui em São José.
compramos a primeira compra de 100 exames, e a gente realiza em todo paciente que interna no hospital municipal. Então, a gente consegue aí aumentar o número de casos positivos com essa testagem. Desses casos, 133 estão em casa, se recuperando, mantendo o isolamento social, e 10 estão internados no hospital municipal e nos hospitais privados da região. Então, é um valor baixo de internação, isso é bastante positivo para São José dos Campos. E temos 6 casos de óbitos confirmados pelo Covid. Esses casos, tanto de hospitais privados quanto públicos. Os casos positivos subiram um pouco, né, de terça-feira para hoje, principalmente por questão de um mutirão que foi feito no Adolfo Lutz e que muitos exames foram realizados aí que estavam parados há bastante tempo. Isso fez com que 11 óbitos que eram considerados suspeitos foram descartados, né? Então, a gente já tem 11 óbitos descartados que, numa lista anterior, apareciam como suspeitos. E uma taxa de ocupação dos nossos leitos de UTI e de enfermaria, outro dado bastante importante, que mostra qual é a nossa capacidade de atendimento e como ela está sendo utilizada, de 18,42% dos leitos de UTI e de 18,60% de leitos de enfermaria. Isso tanto o hospital municipal quanto os hospitais privados da região. Então, uma maneira bastante transparente de passar os dados. E desses casos, né, dos 149 que testaram positivo, 72 já não têm mais nenhum sintoma e já passaram dos 40 dias do início dos sintomas. Então, metade quase dos nossos casos já recuperados. Então, uma boa notícia para a nossa população, que eu venho falando sempre, entendeu a importância do isolamento social, da forma correta de se comportar diante de uma epidemia, né, de uma pandemia, que é uma epidemia que atingiu o mundo inteiro, e graças a essa primeira decisão do prefeito precocemente de instalar o isolamento social e a seguida, a população entender a importância desse isolamento, que a gente pode hoje, depois de 23 dias, 24 dias de isolamento, a gente comemorar esses dados. É lógico que a gente está numa fase inicial da pandemia, pelo que aconteceu no resto do mundo, a gente estima que esses números ainda vão subir muito, mas hoje a gente tem um comportamento muito diferente de muitas cidades no país, em termos de controle da doença, de controle dos pacientes infectados. Estamos investindo muito recurso em respiradores, em leitos hospitalares, em monitores, em contratação de pessoal, para que a gente esteja preparado para o pior dos cenários. Apesar da gente estar vendo um comportamento bem mais benigno no estado de São Paulo e no município de São José dos Campos, a gente está preparado para que os piores cenários desenhados aí pelos pesquisadores, a gente consiga superá-los. Mas é lógico, rezando e pedindo a Deus que nos dê sabedoria, força e consciência de enfrentar da melhor maneira possível essa situação. Gostaria de agradecer as considerações iniciais do secretário Dr. Danilo Stanzani. Agora eu passo a palavra para a Roberta. Ela está recebendo as perguntas encaminhadas por meio das redes sociais e ela, então, realizará as perguntas que os munícipes querem ao secretário de Saúde, Dr. Danilo Stanzani. Primeira pergunta é da internauta Magna Meire Silva. Ela pergunta: como o senhor analisa o baixo número de casos graves na cidade? Será resultado das ações do isolamento? Bom, a gente sabe muito pouco sobre o comportamento desse vírus no mundo inteiro, né? Cada país passou por uma situação
muito diferente do que aconteceu nos outros países, né? A gente vê uma situação muito estranha acontecendo nos Estados Unidos, tudo bem que ele tem um território quase que continental, mas uma situação extremamente complicada no estado de Nova York e uma situação extremamente favorável no estado da Califórnia. Então, dois estados do mesmo país com comportamentos totalmente diferentes, mostrando que a gente tem muito ainda que aprender com relação a esse vírus, a essa epidemia. O que a gente percebe também em São José, alguns fatores favoráveis aí em relação ao resto do mundo e também em relação à cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. Um deles é a taxa de aglomeração, né? Quantos habitantes por quilômetro quadrado se estima em São Paulo e quanto tem em São José? Eu não lembro exatamente do número, mas sei que é 10 vezes menor em São José dos Campos do que na região metropolitana e na cidade de São Paulo. Então, essa baixa aglomeração parece ser um fator de melhora dos resultados, diminuição de casos graves. Um outro fator também bastante importante, comparado com o resto do mundo, que vários trabalhos científicos estão discutindo isso, é a utilização obrigatória da vacina do BCG, da vacina contra a tuberculose. No Brasil, a gente vacina a criança antes dela sair da maternidade, né? Então, tem muitos estudos comprovando que os países que têm esse programa de imunização pelo BCG obrigatório têm um menor número de mortes do que os países que não o têm. A outra questão também, muitos trabalhos mostrando isso, são trabalhos recentes, né, trabalhos científicos recentes, que iniciaram em janeiro, fevereiro. Então, isso para uma pesquisa populacional é muito recente. Então, não dá para a gente afirmar com certeza absoluta o nível de evidência, é um nível baixo, o nível de evidência desses trabalhos, mas mostram que a temperatura e a umidade também influenciam no comportamento da contagiosidade desse vírus. Então, são vários fatores, mas sem sombra de dúvida, outros trabalhos mostrando isso também, que o isolamento é uma ferramenta de muita utilidade e muito prática e muito eficiente para o controle do número de casos graves e também para a diminuição de mortalidade. Então, isso, sem sombra de dúvida, se soma a todos esses fatores e talvez a gente ainda descubra outros fatores aí no decorrer dessa pandemia. E uma outra questão importante também, aí diferencia muito da Itália, da Espanha e da cidade de São Paulo, que é a idade média da população. São José dos Campos tem uma idade média em torno de 56 anos, né? Ainda é uma população jovem, né? Na Itália, a grande maioria, a média de idade na Itália, se não me engano, é por volta de 66 anos, se não me engano. Então, é uma população mais idosa, mais envelhecida, e a gente já percebeu que os pacientes que mais sofrem com a infecção pelo Covid são os acima de 60 anos. A próxima pergunta é da Luana. Quem está tendo outros problemas de saúde pode procurar as unidades de saúde da cidade? Sem sombra de dúvida. Isso foi um posicionamento do prefeito. Algumas cidades tomaram uma conduta um pouco diferente, de fechamento das unidades básicas de saúde, para direcionar todos os profissionais para dentro do hospital. O prefeito nos orientou, realmente respaldado pelo comitê também, a gente manter todas as nossas unidades funcionando, as unidades básicas, as unidades de especialidades, as UPAs, todas funcionando, é lógico que com alguns cuidados e algumas orientações. Então, alguns pacientes estão sendo orientados pelo telefone, as receitas estão sendo validadas por 3 meses, então não precisa trocar de receita para medicações de uso contínuo, né? Não precisa trocar todo mês. Então, com isso, a gente diminui a frequência dentro da unidade básica de saúde e atendemos aqueles que realmente precisam ser acompanhados. Por exemplo, a gestante fazer o pré-natal, o recém-nascido fazer a puericultura, os hipertensos e diabéticos manterem o controle desse tratamento. A gente também fazer o diagnóstico e tratamento dos pacientes com câncer. O Hospital Pio XII continua tratando os nossos pacientes de oncologia normalmente, né, tendo todo o cuidado para evitar aglomeração,
evitar o contato, né, entre os pacientes, mas continuamos trabalhando normalmente com as outras unidades, realizando os exames de diagnóstico, ultrassom, tomografia, ressonância, raio-x, tudo isso a gente continua fazendo normalmente, porque as outras doenças não entram em recesso, elas continuam acontecendo e a gente precisa acompanhá-las. Agora a pergunta é do Cleiton Gonçalves Palma. Ele diz o seguinte, que como faz para conseguir o exame, pois ele acredita ter tido Covid-19 e já ter contaminado várias pessoas. Só que isso aconteceu na data do início de fevereiro, aproximadamente próximo ao dia 6. Isso pode mudar todo o curso de São José estatístico e automaticamente favorecer a reabertura dos comércios. Como que ele poderia fazer esse tipo de exame? Então, a gente não faz exame para a população, nós contratamos um exame de confirmação, digamos assim. A gente faz o exame, a gente conseguiu comprar exame também, usamos do Adolfo Lutz, em São Paulo, para os pacientes graves, que é o PCR, é um exame um pouco mais sofisticado, aquele que colhe com suave, né, tipo um cotonete no nariz e na faringe, mas a gente não faz essa testagem populacional. Nós fizemos uma pesquisa para ver qual é o índice de circulação do vírus no município, que terminamos na sexta-feira passada. Foi publicado, agora em torno de 3,11% da população já teve contato e já desenvolveu anticorpo contra o vírus. O Ministério da Saúde comprou uma grande quantidade de testes rápidos, como esse que nós compramos. Ainda não chegou em São José, tudo isso que a gente está fazendo é com recurso próprio do município. E a finalidade da testagem não é uma testagem para toda a população que quer saber se teve ou não. Na realidade, a orientação do Ministério da Saúde para o teste rápido é a gente testar os profissionais de saúde, principalmente, porque o profissional de saúde ele tem a maior chance de se infectar e ficar afastado 14 dias. E a gente precisa dele trabalhando, nos ajudando no combate à pandemia. Então, quando ele se adoece, depois do 8º dia, a gente faz o teste nesse profissional. Caso venha confirmado o anticorpo, ele mantém os 14 dias, mas a gente sabe que ele não vai ter outro afastamento por Covid nesse período, né? Porque a gente sabe de uma imunidade, pelo menos provisória, a gente já sabe que o Covid promove. Então, a gente não faz o que o telespectador aí perguntou, a gente não vai fazer esse tipo de teste, e é importante frisar que nenhum país fez isso, tá? Todos os testes que foram feitos foram por amostragem. Então, é uma parcela da população que possa representar o todo da população que é feito, isso em todos os países. Ok. Temos agora da Mônica Maria Nunes da Siqueira. Quantos leitos reais temos em São José com respiradores? E quais são os hospitais para atendimento do Covid-19? E ela pergunta também, os hospitais privados estão atendendo a população sem convênio médico? Bom, a gente tem um indicador que é o número de respiradores, né, na realidade, número de leitos de terapia intensiva por 10 mil habitantes. Esse é um indicador internacional, e São José realmente é privilegiado nesse ponto, né? O Brasil, se não me engano, está em torno de 1,7 leitos de UTI por 10 mil habitantes, e São José está em 3,6, se não me engano, alguma coisa próximo disso. Então, muito melhor do que a média nacional. A região do país que mais tem é a região sul, que está em torno de 2,2 leitos de UTI por 10 mil habitantes. Então, realmente, a capacidade de São José é bastante grande. No hospital municipal, a gente separou, só para o Covid, só para essa pandemia, 34 leitos de terapia intensiva, além de todos os outros leitos que a gente tem de UTI, terapia intensiva adulto, pediátrica e neonatal, além do box de emergência, que a gente tem mais aí, volta de 12 leitos no box de emergência. Esses não são contabilizados para a Covid. Para a Covid são os 34 que a gente já montou,
e estamos tentando uma outra compra com mais 50 respiradores, para a gente ampliar ainda mais a nossa capacidade. Como eu falei, a gente se prepara para o pior cenário, mas a gente vai analisando dia após dia. Os hospitais privados, todos eles, nós conversamos com todos os hospitais, criaram um plano de contingência para atendimento do Covid para os pacientes particular e convênio, né, que a gente chama de saúde suplementar. A internação para pacientes do Covid ocorre no hospital municipal. As consultas em todas as UBSs, UPAs, pronto atendimento e Hospital de Clínica Sul. O nosso foco maior é não levar paciente com Covid para o Hospital de Clínica Sul, para que lá seja a nossa referência para internação de clínica médica sem Covid. E o Covid fique localizado no Hospital Municipal. Ivone Azevedo pergunta, por que a demora nos resultados dos exames? Então, a gente, como eu falei no começo, nós compramos 100 testes e agora estou acertando mais 50 testes para acelerar o processo dos exames de quem interna no hospital municipal. Os pacientes que internam no hospital privado têm laboratório próprio e eles já têm contrato com as empresas para ter o resultado mais rápido. Os nossos exames, que a gente colheu antes da gente ter comprado esse lote de exames, foram encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, que era o instituto responsável por todo o estado de São Paulo. E eles tinham uma capacidade, se não me engano, de realizar 400 exames por dia, e estavam chegando 1.200 exames por dia no Adolfo Lutz. Então, isso acabou gerando uma fila que chegou próximo de 30.000 exames esperando. E agora, eles fizeram uma parceria com o Instituto Butantan e credenciaram outros laboratórios no estado de São Paulo e estão acelerando bastante o resultado dos exames do Covid-19. Então, agora é capaz que a gente tenha uma agilidade maior aí para a gente fazer o diagnóstico definitivo do Covid-19. Isso é o que o governador se comprometeu, a gente tem visto que tem recebido mais resultado de exame e corresponde ao que a gente realmente precisa, principalmente se pensando num cenário de piora da pandemia. Cláudia Medeiros pergunta, como basear seus dados para liberar o isolamento com tantos casos suspeitos? Então, a gente tem várias informações que a gente somou para fazer o decreto que foi publicado no dia 18. Primeiro, o número de casos positivos e o crescimento desses casos positivos extremamente lento. Mesmo a gente considerando que todos os casos suspeitos fossem positivos, o que importa é o crescimento desses casos suspeitos somados aos positivos. E mesmo assim, a curva de crescimento extremamente baixa. Então, o número de casos novos, que é impactante para a gente ver em que momento que a gente está na epidemia, é uma das informações. O número de óbitos por milhão de habitantes é outra informação extremamente importante. Os nossos números, mesmo somado o número de casos de óbitos suspeitos, é extremamente menor do que qualquer país da Europa, mesmo a Alemanha, que foi um sucesso aí no combate à epidemia, os nossos números são muito menores. E também a taxa de ocupação hospitalar. É outro dado bastante importante, que a gente, por 4 semanas, a gente manteve uma taxa de ocupação hospitalar de leitos especificamente para o Covid, abaixo de 20% de ocupação. Então, isso nos dá uma segurança de que a gente tem uma margem para diminuir a intensidade do isolamento. Um outro dado muito importante, e é interessante a população buscar literatura científica, né, embasada na internet, procurem pelo Boletim Epidemiológico número 11 do Ministério da Saúde. Todos os boletins estão publicados em PDF. Se não me engano, na página 19, o Ministério da Saúde cria, e esse boletim foi publicado no dia 17 de abril,
ele cria critérios para que as cidades planejem a sua forma de isolamento social. Então, de acordo com o número de casos positivos, número de casos suspeitos, leitos de hospital, leitos de UTI, número de respiradores, são vários critérios que tem nesse boletim e que nos colocam numa situação extremamente favorável de acordo com a classificação do Ministério da Saúde. E que ali ele escalona, de acordo com a complexidade da situação em cada cidade, qual é o tipo de isolamento que tem que ser feito. E no nosso decreto, a gente foi muito mais rigoroso no decreto do que indicado pelo Ministério da Saúde, pela condição que a gente apresenta. Isso realmente, se vocês tiverem a curiosidade de olhar, é muito interessante, é muito bem feito o trabalho, e realmente a gente não tinha visto esse boletim ainda. Depois que a gente publicou o decreto, que a gente foi ter conhecimento, até profissionais do Ministério da Saúde entraram em contato comigo, perguntando se eu tinha visto o boletim, né, para a gente fazer isso aí, e realmente a gente não tinha visto, mas foi muito gratificante a gente ver que os nossos técnicos, né, os profissionais que trabalharam para pensar isso tudo, pensaram exatamente como os profissionais do Ministério da Saúde, que têm uma experiência bastante alargada no enfrentamento de epidemias. Pergunta do Paulo Roberto. Como estão as demais cirurgias no Hospital Municipal? Elas estão paradas? Sim. No início de março, as cirurgias eletivas, ou seja, as cirurgias que nós marcamos para serem que a gente agenda para ser realizada, cirurgias que não têm urgência, elas foram suspensas exatamente pensando no pior cenário, aquilo que eu venho falando. Então, não só o Hospital Municipal, mas os hospitais privados, todos eles suspenderam as cirurgias. A gente discutiu com os diretores e julgamos que era prudente tomar essa medida, porque a gente não queria ser pego de surpresa como alguns países da Europa foram. Então, nós fizemos isso, esvaziamos os hospitais, diminuímos o consumo de equipamentos, de insumos, que a gente chama, equipamentos, inclusive equipamentos de proteção individual, porque a gente sabia que o mercado ia ficar extremamente aquecido e ia ser muito difícil a gente comprar máscara. Então, nós reduzimos as cirurgias, com isso a gente reduziu o consumo de insumos para cirurgias eletivas. Continuamos fazendo cirurgias de urgência, tumores perfurados, tumores obstruídos, ferimento por arma de fogo, acidente de transporte, todos esses a gente continuou continuou operando normalmente. No último sábado, na última sexta-feira, nós tivemos 3 baleados na mesma noite, uma coisa que há muito tempo não acontecia em São José. Então, também continua funcionando o centro cirúrgico normalmente, só não estamos fazendo as cirurgias eletivas por precaução. Mas já estamos pensando em talvez usar alguns leitos para fazer um pouco de cirurgia eletiva, de cirurgias que o paciente precise ficar pouco tempo internado, né? De preferência operar de manhã e ir embora à tarde, mas ainda está em planejamento, ainda não foi definido. Jonas Lopes, as vacinas para recém-nascidos estão sendo aplicadas normalmente? Nós só paramos por 15 dias, que foram os primeiros 15 dias de vacinação, que a gente queria vacinar os idosos com preferência total. A partir dali, a gente abriu para vacinação normalmente. Hoje eu visitei 2 unidades básicas de saúde, um movimento bem mais tranquilo do que a gente estava vendo, e tem também recém-nascido sendo vacinado, voltamos à normalidade. Só nos primeiros 15 dias que a gente queria deixar a vacina só para idoso. Aí a gente orientou a não vacinar, não levarem as crianças para vacinação. A BCG, como eu falei, já sai da maternidade vacinada, então as outras vacinas que tem com 15, 30 dias, aí agora a gente volta a fazer a vacinação normalmente. Aproveitando, falando de vacina, tem mais uma aqui, é da Vânia Salles. Ela pergunta quando haverá vacinação contra a gripe de novo. Então, a gente depende, né, da entrega de vacinas pelo governo federal, né? Ele encaminha em lotes para a gente. Hoje eu não tenho certeza como que está a situação hoje. No Tatetuba eu vi que já tinha acabado a hora que eu passei por lá.
Eu não sei, a gente depende da remessa do Ministério da Saúde, aí a gente inicia a vacinação. Então, eu não consigo informar agora, que a gente fica sabendo um dia antes de chegar a vacina. Emerson Miranda. Como o senhor vê a ação da atividade física orientada por profissionais de educação física no âmbito fisiológico para aumento da imunidade fisiológica da população e criar maior resistência física para que, caso contaminados, não venham a ser debilitados, visto que estão capacitados fisicamente? Qual a sua opinião sobre as academias fechadas? A gente segue uma orientação tanto do Ministério como da Organização Mundial de Saúde. Não incluímos as academias nesse decreto que foi publicado no dia 18, ainda por entendermos que ainda é um foco crítico que a gente precisa trabalhar melhor. Hoje nós temos uma reunião agendada na Prefeitura, com alguns representantes de academia, e também o Departamento de Fiscalização de Postura, às 13 horas, para a gente discutir isso e a gente receber uma proposta para ser analisado pelo Comitê de Enfrentamento do Covid. Eu acho a atividade física extremamente necessária, fundamental aí para tanto a saúde física como mental. Tenho praticado caminhada todos os dias, isso é um hábito que eu acabei adquirindo agora, eu fazia esporadicamente, agora todos os dias eu caminho um pouco, guardando, é lógico, todas as recomendações de isolamento, de não aproximação, de não contato físico, né, para evitar a contaminação. Infelizmente, conversei um pouco com o nosso secretário Paulo Sávio sobre o assunto, ele como educador físico, ele só ficou um pouco preocupado com algumas iniciativas de treinamento à distância, né, por conferência, por vídeo, que ele acha que o educador físico tem que estar em contato, né, vendo como é que está sendo a resistência, como está sendo o esforço do aluno. É uma área que eu não domino, então eu sigo a orientação do meu colega secretário, que tem uma larga experiência na área de educação física, mas recomendo, sem sombra de dúvida, atividades físicas para todo mundo. Eu tenho visto, ontem eu vi, por exemplo, um senhor que fez 42 quilômetros correndo no quintal da casa dele, né? Ele fez uma maratona correndo no próprio quintal, eu vi na televisão essa informação. Eu vi uma atleta de natação, ela adaptou uma mesa lá, no qual ela consegue treinar nado borboleta, nado costa, apoiada numa mesa. Então, a prática de atividade física, aconselho sem preocupação. Vamos caminhar aí mais para frente, se tudo der certo, para a gente ir liberando com critérios, com alguns cuidados. Uma associação das academias fez um documento de orientação, já foi encaminhado para nós, para a gente ver o momento adequado da gente permitir a abertura das academias. Rita Escarcela. Gostaria de saber se está sendo usada cloroquina em pacientes internados em UTI. Isso já faz algum tempo, né? Criou-se uma discussão mais política do que técnica, né? Já há algum tempo a hidroxicloroquina estava sendo indicada para o tratamento de caso grave e depois o Ministério da Saúde recomendou a utilização em caso de pacientes internados, não só dos pacientes em terapia intensiva, mas o paciente que interna também fazer uso. Os nossos hospitais já usam, já estavam usando há algum tempo. Conversei com alguns intensivistas, né, de hospitais diferentes. O mesmo tratamento é quase que um padrão, variando muito pouca coisa entre um hospital e outro, né, o antibiótico, a azitromicina, a hidroxicloroquina. No caso que agrava muito o parâmetro respiratório, a intubação ou ventilação por máscara não invasiva, né? E também, em caso em que a imagem é muito ruim do pulmão, o corticoide. Então, a gente tem visto mais ou menos o mesmo protocolo. O Dr. Elton, intensivista aqui, também poderia até falar melhor que eu.
Quanto ao uso da cloroquina, ela é uma das medicações que está sendo utilizada pela terapia intensiva no tratamento dos pacientes contaminados pelo coronavírus, mas não é somente este. E em virtude de ser um medicamento que também tem muitos efeitos colaterais, ela precisa ser utilizada com critério, não dá para ser utilizada de maneira disseminada pelos pacientes, ela precisa de um acompanhamento rigoroso. Por isso ela tem sido utilizada para pacientes internados, né, pacientes que têm maior necessidade. De qualquer forma, existem outros tratamentos que também estão sendo realizados e estudados, como, por exemplo, a utilização de plasma de pacientes já previamente contaminados em pacientes que estão em vigência de infecção. Também tem sido um dos trabalhos utilizados. Outros medicamentos também estão sendo levantados sobre a possibilidade de redução da disseminação ou da proliferação do vírus. Além disso, existem alguns medicamentos utilizados aqui no Brasil de baixo custo que ainda estão com trabalhos a serem liberados. E provavelmente, com esses medicamentos, a ideia seria montar um coquetel de utilização de medicamento que seja disponível para utilização em pacientes contaminados pelo coronavírus. Mas, de qualquer modo, assim como a Secretaria tem disponibilizado do seu entendimento, quando se fala de questões científicas, seu embasamento está sendo científico, eu quero parabenizar a Secretaria por isso. De qualquer modo, as medicações também precisam desse tipo de embasamento. Então, nada de afã na utilização de medicamentos sem aumentar ou sem dar também segurança aos pacientes. A pergunta do Marco Antônio Prado. Senhor secretário, dias atrás o senhor disse que o afrouxamento proposto pelo decreto do prefeito ajudaria para que pessoas se infectassem e adquirissem, assim, anticorpos e ficassem livres da doença, tal qual aconteceu na Inglaterra. Poderia explicar isso? Bom, a Inglaterra foi uma situação totalmente diferente, né? O que aconteceu na Inglaterra foi uma postura do que a gente conhece em epidemiologia como imunização de rebanho. Eles não adotaram nenhum critério de isolamento e permitiram que a população circulasse normalmente com a presença do vírus no país. Mais ou menos 20 dias depois, eles viram que não teriam estrutura nenhuma para suportar os casos graves, né, por todos se infectando ao mesmo tempo, e aí voltaram atrás e colocaram um isolamento bastante intenso. O que a gente tem hoje, a gente tem 47 dias de vírus circulando em São José dos Campos e, segundo a nossa pesquisa de sexta-feira, a gente tem 3,11% da população infectada. Isso é bom por um lado e ruim por outro. A gente sabe que a gente não tem vacina para o Covid, né? Ainda estão estudando, agora, a partir de hoje, a Inglaterra e a Alemanha começam a testar uma vacina. Isso leva um longo período de tempo de testagem, depois verificação de sorologia, ver a eficiência dessa vacina. Então, a gente ainda não tem vacina, né? Então, provavelmente, uma boa parte da população vai se infectar ao longo desse período que a gente vai estabelecer. Vai ser o decorrer do tempo aí que a gente está vendo, que a gente não sabe exatamente quanto tempo vai ser. Quando a gente faz... Qual a nossa grande preocupação? A nossa grande preocupação é com o paciente idoso. 75% dos que morreram no Brasil tinham mais de 60 anos de idade. Então, com essas pessoas, a gente não tem que relaxar nada, não tem que tem que mantê-los em isolamento total, protegidos, porque a chance deles morrerem é muito grande, é muito alta. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. A outra questão é que a gente vê que 75% das pessoas que se infectaram em São José foram pacientes jovens, que acabaram não internando e não tiveram evolução ruim, né? Não evoluíram a óbito. Ou seja, é um vírus que judia muito do paciente idoso e que o jovem tolera muito bem. Então, quanto mais pessoas
tiverem contato com o vírus dessa população de jovem, menor vai ser a utilização do sistema de saúde e melhor vai ser a quantidade de pessoas já com anticorpo contra o Covid. A questão do isolamento seletivo foca exatamente isso, proteger as pessoas mais frágeis. Essa é a finalidade, a gente manter o idoso, o portador de comorbidade, diferente do que outros estados fizeram, né? A Prefeitura de São José afastou as pessoas com mais de 60 anos do trabalho, colocou de férias, e agora prorrogou de novo, se tiver interesse em continuar de férias, porque essa é a população de risco, né? O jovem tolera bem a infecção. Então, a gente mantém a economia funcionando, dado importante, né? Lembrando que essas informações são antes da liminar da juíza, né? A juíza proibiu a aplicação do decreto. A gente mantém os empregos das pessoas, essas pessoas empregadas mantêm o sustento da família e mantém também o convênio médico. Então, com essa estrutura funcionando, né, dentro de regras rígidas de isolamento, de cuidados de higiene, de utilização de máscaras, a gente tem uma segurança para ampliar um pouco as nossas atividades econômicas na cidade, porque uma consequência de uma atividade econômica muito fraca é a diminuição de pessoas com convênio médico na cidade. E aí aquela linha que é horizontal, que todo mundo vê nas apresentações do achatamento da curva, ao invés dela se manter na horizontal, ela passa a reduzir, porque as pessoas perdem o convênio por não pagar, por algum motivo, e elas são automaticamente transferidas para a rede pública. Então, esse número que a gente tem de 3,6 leitos de UTI para 10 mil habitantes acaba sendo reduzido por conta dessa diminuição de pacientes com convênio médico. Então, são todos esses fatores que fazem com que eu e os técnicos da Secretaria de Saúde levamos ao prefeito, né, essa proposta de um isolamento seletivo. É nesse sentido que nós defendemos a questão do isolamento seletivo. Lúcia Gonçalves pergunta por que São José ainda não colocou o uso obrigatório de máscaras para toda a população. Vamos lembrar como é que foi a questão do isolamento social, né? Apesar de algumas pessoas entenderem diferente, nós nunca proibimos as pessoas de circularem pelas ruas, né? A proibição foi para a abertura de alguns tipos de serviços que nós proibimos que abrissem por conta da aglomeração, né? Nunca foi uma postura ditatorial proibindo as pessoas de circularem. No entanto, a população entendeu, através de informação, e aí os veículos de comunicação foram uma ferramenta fantástica para transmitir essa informação, e nessa pesquisa, no relatório que está saindo hoje, ela mostra que a principal forma de comunicação foi através da televisão e da internet. Então, a gente transmitir essa informação é muito mais educada, é muito mais saudável do que a gente usar a força para colocar algum posicionamento. Então, nós sugerimos há um tempo atrás, no último boletim nosso, uma norma técnica do nossa equipe da Secretaria de Saúde, o uso de máscaras quando fosse sair de casa, entrar em comércio, coisa assim. E no decreto a gente recomenda fortemente a utilização de máscara para os cidadãos que vão ao comércio, que iriam, né, ao shopping, nesse sentido. Uma recomendação forte, usamos a imprensa para divulgar essa recomendação, entendendo que a melhor forma de se mudar uma cultura não é pela força, e sim pela informação. Nós entendemos dessa maneira, o prefeito entende dessa maneira, e a população respondeu muito bem. Se vocês forem ver, quando a gente soltou o primeiro decreto, decretando a calamidade e o isolamento social, no gráfico que o próprio Estado publicou, o nível de isolamento pulou de 31% para 56%, sem a obrigação de circulação, a proibição de circulação de pessoas, só com a informação. Então, entendemos que a população de São José é uma população diferenciada,
e que a gente não precisa usar da força para isso. É lógico que tem casos específicos, que depois o nosso amigo Fábio vai conversar com vocês, que a gente acaba tendo que usar, infelizmente, algumas festas desrespeitaram isso, alguns fluxos também desrespeitaram isso, e aí a gente usou da guarda e da fiscalização de posturas para fazer cumprir o decreto. Wagner Duarte pergunta, depois que o distanciamento seletivo entrar em vigor, há um plano de infraestrutura para aumentar o número de leitos de forma urgente? Bom, uma das coisas que vocês devem ter visto no decreto é que a permissão de funcionamento tem validade por 10 dias. O Comitê de Enfrentamento estuda os números todos os dias. E no final do dia, às 16 horas, um pouco antes da publicação, eu encaminho esse boletim para o prefeito, e o prefeito tem total ciência de todos os números a todo momento. São vários os critérios que a gente tem que analisar ao mesmo tempo, né? Leitos disponíveis, número de óbitos, números de internação, taxa de ocupação, tudo isso que a gente vai acompanhando diariamente, para que a gente oriente o prefeito a tomar a decisão correta. Uma coisa muito clara, caso tenha um desequilíbrio aí entre leitos e internação, sem sombra de dúvida, alguma medida tem que ser tomada rapidamente e a gente já tem um planejamento. O nosso planejamento, como eu falei aqui, a gente tem 34 leitos de UTI só no Hospital Municipal, sem mexer com a infraestrutura das outras enfermarias que continuam funcionando, a maternidade continua funcionando, algumas cirurgias de urgência continuam funcionando. Então, nós vamos ampliar leito, já está no nosso plano, ampliar leito no Hospital de Clínica Sul, para ter leito de clínica médica no Hospital de Clínica Sul, vamos criar mais 36 leitos lá, rapidamente, derrubar a parede e colocar a divisória para criar leito de clínica médica, criando assim mais leitos de Covid dentro do Hospital Municipal e mais leitos de terapia intensiva. Então, a gente deve chegar próximo de 70 leitos de terapia intensiva no Hospital Municipal e vamos chegar perto de 120 leitos de enfermaria só para a Covid. Então, realmente é uma quantidade bastante expressiva aí, que a gente ainda tem de gordura para crescer. Tem uma grande ferramenta que a gente está usando cada vez mais, que é o Luci Montoro, que também cria uma capacidade bastante grande até de internação num cenário mais crítico. Rose Santos, os pacientes suspeitos, foram feitos testes? Por que a prefeitura não fez os testes nessas pessoas e fizeram na amostragem realizada na cidade? Então, são testes totalmente diferentes, tá? Nós fizemos, os pacientes que são considerados suspeitos são os pacientes que tiveram internados, que estão no nosso boletim, tiveram internados ou são profissionais de saúde com sintoma de gripe. Esses foram testados e foram encaminhados para o Estado. Esse teste é o teste que a gente chama de PCR-RT. É um PCR em tempo real. Então, o que ele faz? Ele mede, ele verifica se tem fragmento do vírus no organismo da pessoa. Então, ele só serve para testar quando o paciente está doente ou no finalzinho da doença. Então, é um tipo de testagem que a gente faz. A testagem que a gente fez para fazer a pesquisa, tem a finalidade da pesquisa, sem sombra de dúvida, e ele dosa anticorpo contra o vírus. Então, ele não serve para dizer se o paciente está doente ou não. Tanto que nenhum paciente dos que a gente testou, mesmo aqueles que deram positivo, tinham sintoma de gripe. Esses pacientes tiveram contato com o vírus em algum momento e depois desenvolveram anticorpos. Esse desenvolvimento de anticorpos normalmente acontece 8 dias depois do contato com o vírus, ou um pouco mais, em torno de 10 dias, porque tem uns 2, 3 dias aí que ele fica sem sintoma e já tem o vírus na corrente sanguínea. Então, são testes diferentes para utilidades diferentes. Agora, doutor Elton, tem algumas perguntas. Obrigado. Muitas perguntas que foram feitas pelos internautas, inclusive que eu achava importante trazer, já foram feitas.
mas uma das perguntas mais frequentes eu tenho visto nas redes sociais é a seguinte: hospital de campanha, por que não neste momento? Bom, é muito interessante esse questionamento, e é importante a população ver a diferença do nosso prefeito em relação a outros prefeitos, né? Um hospital de campanha, nós chegamos a fazer orçamento para construir o hospital de campanha no estacionamento do Hospital Municipal, no Martins Pereira. Só a tenda, para criar cerca de 50 leitos, né, aquela tenda gigantesca, uma estrutura metálica, divisórias, um banheiro no container. Para a gente criar 50 leitos, o custo ficou orçado para 3 meses em R$ 2.500.000. O que a gente pensou, e o prefeito me orientou nessa conclusão? Ao final de 3 meses, a gente desmontaria a tenda, e o que ficou para a cidade com todo esse recurso investido, né? O tratamento das pessoas, sem sombra de dúvida. Então, nós optamos por tratar as pessoas de uma forma definitiva, numa estrutura já pronta, adequada para a saúde, para ser um hospital, às vezes muito mais adequada do que numa tenda, e que no final da pandemia a gente tivesse ainda patrimônio adquirido por conta disso. Patrimônio que eu digo bens para serem usados pela saúde. Então, o que nós optamos? Fizemos uma parceria, um pedido para o Estado de São Paulo, para usar o Luci Montoro. Então, fomos para o Luci Montoro com toda a pediatria para lá, compramos 30 respiradores com esse dinheiro de hospital de campanha, compramos 100 camas-leitos para hospitais, compramos monitores cardíacos, compramos equipamento para o hospital, suporte de soro, hamper, mesa para alimentação, estamos comprando ainda. Pagamos uma reforma no prédio antigo da pediatria, que se tornou o nosso centro Covid. Então, a gente foi investindo esse dinheiro de hospital de campanha, que algumas cidades estão contratando, aí é questão de postura, né, do gestor, não tenho direito de fazer crítica nenhuma, mas quando passar a pandemia, nós vamos substituir todas as camas antigas dos hospitais, das UPAs, por camas novas, que a gente está comprando agora. Nós vamos substituir todos os respiradores e monitores alugados que a gente tem nos hospitais por monitores e respiradores próprios. Com isso, a gente diminui o custo da saúde, diminui o custo dos hospitais, e esse recurso pode ser investido em outras áreas. Então, o objetivo de não fazer hospital de campanha foi a gente investir o recurso em prédios próprios, em prédios da Prefeitura, da Secretaria de Saúde ou da Secretaria de Estado, como foi o caso do Luci Montoro, para que a gente aplicasse bem esse recurso, que ficasse aí como um legado disso que a gente está passando. Outra pergunta máscaras no transporte público. Qual a orientação e qual a disponibilização que o prefeito determinou quanto à disponibilidade das máscaras para quem usa o transporte público? Então, é um local, duas informações importantes que o nosso decreto determina. Primeiro, empresas que têm mais de 40 funcionários têm que escalonar a entrada e saída dos funcionários. Então, isso diminui a ocupação do transporte público, é uma coisa importante. A outra coisa, a orientação, a recomendação forte de se utilizar máscara caseira, no transporte público e no comércio, nos serviços de uma maneira geral. E para ajudar isso, nós estamos comprando 100.000 máscaras de tecido, conforme recomenda o Ministério da Saúde, e vamos distribuir em alguns pontos que o Paulo Guimarães, o nosso secretário de Mobilidade, está determinando com maior circulação, para que a população aprenda tanto a usar, como também vestir, tirar,
guardar, higienizar corretamente para utilizar no dia seguinte. Bom, foi falado anteriormente, mas queria que o senhor ainda comentasse cirurgias eletivas e cirurgia de urgência. Qual a situação do momento? Então, cirurgias de urgência continuam acontecendo normalmente no hospital municipal, também no hospital regional, também que também tem algumas cirurgias de urgência que são transferidas para lá. As cirurgias eletivas do hospital municipal, a gente suspendeu no meados de março, primeira quinzena de março a gente suspendeu, assim como dos hospitais privados também tomaram essa prática. As cirurgias oncológicas a gente continua fazendo normalmente, Pio 12 trabalhando normalmente para tratamento oncológico dos nossos pacientes, e a parte cardiológica também funcionando normalmente, tanto o atendimento inicial nas nossas UPAs, o atendimento trombólise, né, para o caso do infarto no hospital municipal, nas UPAs, e o cateterismo e cirurgia cardíaca no hospital Pio 12 normalmente. Bom, gostaria de encerrar essas perguntas sendo realizadas e agradecer a participação do Dr. Danilo Stanzani, e parabenizar também a todos os profissionais dos serviços essenciais que estão trabalhando e também da população que está fazendo o seu papel em casa com o seu isolamento. Quem pode deve permanecer em casa realizando o seu isolamento, né? E aquelas pessoas dos trabalhos essenciais e diante de todo o que está sendo parametrizado agora pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, esteja atento para como será realizado a abertura parcial do comércio. E nós estamos nesse aguardo e quero que você se sinta apoiado para que a Prefeitura está fazendo o seu papel, ela está estudando a situação e viabilizando a possibilidade do atendimento amplo de saúde, dando condições para que a gente possa, de maneira muito próxima, retornar gradativamente às atividades, inclusive comerciais, da nossa cidade, para que a gente possa não só cuidar da saúde, mas também da condição financeira e econômica de todas as pessoas da nossa cidade. Então, eu queria parabenizar a Secretaria e o doutor Danilo e também o prefeito Felício Ramute e agradecer para que, em outro momento, a gente esteja junto também, trazendo mais informação para a população. Eu queria também convidar todos vocês para permanecer conosco aqui. Nós vamos estar agora ouvindo também o senhor Fábio Paschini, que é diretor da área de fiscalização da nossa cidade, da Diretoria de Fiscalização e Postura, e nós vamos estar ouvindo também o papel dele diante desta pandemia e qual é o papel dele na questão de contenção, redução de aglomerações e a sua fiscalização sendo realizada em São José dos Campos. Então, nós vamos convidar também para que ele esteja agora conosco e agradecer ao doutor Danilo pela sua presença aqui. Pode agradecer. É importante que todos aqueles que nos acompanham por meio das redes sociais, por meio da Câmara Municipal, que possam também realizar as suas perguntas para que sejam feitas ao senhor Paschini, Fábio Paschini, que faz parte da diretoria de posturas e do município de São José dos Campos. Gostaria também de salientar a presença do vereador Marcão da Academia, que também acompanha os trabalhos sendo realizados aqui pela TV Câmara.
Obrigado pela sua presença, Fábio Paschini. É importante que a gente traga as informações adequadas para toda a população. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais abrangente e que você fizesse as suas considerações iniciais. Quais são as ações que estão sendo realizadas para garantir a fiscalização em nossa cidade? Boa tarde, doutor Elton, boa tarde a todos. Desde o começo da quarentena, a gente já colocou as nossas equipes sempre em dupla, apoiadas pela Guarda Civil Municipal e, em alguns períodos, pela PM, para fiscalizar o cumprimento das regras dos decretos que foram publicados. No primeiro momento, a gente fazia uma orientação e, a partir de um certo momento, onde a gente já tinha visitado mais de 1000 empresas, aí a gente começou a ter um pouquinho mais de rigor e, além de orientar, exigir o cumprimento das regras. Caso eles não fossem cumpridas, a gente aplicava as multas. Então, desde o começo, as equipes de fiscalização já estão na rua para fiscalizar o cumprimento das regras daquelas empresas que podem abrir. Bom, temos já algumas perguntas de alguns internautas. Laurene Lopes pergunta: a Prefeitura tem recebido muitas denúncias em relação ao não cumprimento das medidas? Nós já fizemos, hoje nós estamos com mais de 2000 visitas em empresas. A gente recebeu no departamento perto de 96 denúncias e aproximadamente 800 denúncias pelo 156. Então, eu acho que é bastante denúncia, e a grande maioria das denúncias resultou em a gente verificar o não cumprimento da regra. Então, não foram denúncias vazias ou impróprias. Bom, vendo que a quantidade de denúncias é tão grande, qual é, talvez, a força de trabalho que hoje a diretoria disponibiliza hoje para a realização de todos esses chamados? A gente teve que fazer uma separação. Então, hoje, nós estamos trabalhando quase que exclusivamente para atendimento das denúncias contra o não cumprimento das regras dos decretos do coronavírus. Algumas denúncias de perturbação do sossego público, algumas outras denúncias em que a equipe analisa que pode ser grave, a gente faz o atendimento também. Nós temos hoje 11 duplas, né, durante o dia, e à noite são 3 duplas para fazer essa fiscalização. Então, hoje, praticamente, 90% do tempo do departamento é tomado para fiscalizar o cumprimento das regras. Mas o internauta pergunta qual a incidência que estamos tendo do fluxo, sabendo que o fluxo é uma medida de não cumprimento do isolamento e tem sido um risco, inclusive, para a disseminação do coronavírus. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre o fluxo na cidade. Infelizmente, o fluxo não parou. Ele diminuiu no primeiro momento, mas já voltou ao normal nos últimos 2 finais de semana, principalmente no feriado. O fluxo ele é combatido mais pela Guarda Civil Municipal e pela PM, e a nossa equipe vai mais como apoio, caso haja algum comércio envolvido no fluxo. Mas, infelizmente, o fluxo voltou ao normal, principalmente nesse feriado. Nós conseguimos coibir uns 2 ou 3 durante o feriado, mas a gente sabe que teve pelo menos mais uns 5 que tiveram êxito em funcionar. Infelizmente, a população não se apercebeu que o fluxo ele é uma porta muito grande para a contaminação. Eles acham que, como jovens que são, o próprio doutor Danilo acabou de falar aqui que a classe jovem é menos atingida, mas ela não é imune. Então, a gente continua combatendo o fluxo, a Guarda Civil continua recebendo informações de onde vai ter o fluxo,
E uma coisa que é muito difícil para a gente é que o fluxo ele é cigano, né? A gente combate num lugar, ele vai para outro. A gente vai para o outro, ele circula pela cidade. Mas a gente continua combatendo, sim, e lembrando a população, principalmente aos pais, que não permitam que seus filhos tenham acesso a esse tipo de comportamento, de diversão em fluxo. Paulo Martins pergunta, quais são os serviços essenciais e que podem funcionar atualmente? Uma pergunta bastante ampla aí, mas... Na verdade, se ele pegar o decreto, não o novo decreto que está suspenso, mas o decreto anterior, lá está bem explicadinho quais são as atividades que podem e as que não podem funcionar. Mas, basicamente, são serviços essenciais. São serviços ligados à saúde, ligados à limpeza e higiene, e a manutenção total, tanto de automotiva, quanto manutenção na área de construção, e as construtoras e depósitos de material de construção. Basicamente, são só esses. Rodrigo Pérez pergunta, como a fiscalização atua? Primeiro orienta e só depois multa? Quanto é a multa? Atualmente, nós não estamos tendo mais a orientação, a não ser que a orientação seja de fácil cumprimento. Vamos supor que o que ele está cometendo de erro, ele possa corrigir no momento, a gente dá essa chance dele fazer a correção. Caso seja uma coisa que ele não consiga corrigir, a autuação é instantânea. O decreto prevê a autuação instantânea de R$5.000, sendo que ela é dobrada a cada reincidência. Então, 5, 10, 20, 40 e assim vai. Tendo em vista a possibilidade da reabertura de parte do comércio e a proximidade aí com o Dia das Mães, existe alguma medida que será adotada pela Secretaria na coibição, por exemplo, do trânsito das pessoas no comércio? O decreto atual está suspenso. Então, a gente tem que se basear na regra antiga. A regra anterior não permite a abertura de comércios de não necessidade. Então, lojas de roupa, lojas de calçados, de brinquedos, de perfumes, não está liberada a funcionar. O acesso de pessoas à rua, ela é recomendada de não acontecer. Não existe nenhuma proibição no momento, e eu acredito que não haverá. Então, o que a gente vai fazer, acredito que, inclusive, o Comitê de Saúde da Secretaria de Saúde deve fazer alguma campanha, ou TV, ou até mesmo nas declarações do próprio secretário, nas nossas, de que a população permaneça em casa. Que isso, na verdade, é o melhor remédio para combater a progressão do vírus. Cláudia Faria pergunta, como o morador pode fazer uma denúncia de um comércio que está desrespeitando a lei na atualidade? Olha, você deve ligar no 153, que é o telefone da guarda, ou no 190, que é o telefone da PM, e, posteriormente, fazer uma denúncia no 156. Por que posteriormente? Porque o 156, ele leva de 2 a 3 dias para chegar ao departamento. Então, você faz no 153 ou no 190 para que a ação seja imediata, e depois no 156 para documentar, para que a gente possa fazer uma vistoria a posterior. Flávia Sintra pergunta, a metragem para calcular o acesso das pessoas dentro dos comércios é baseada na área geral do imóvel ou na área de circulação? Quem faz essa conta? Veja bem, a área de atuação é sempre da área de venda, da área onde vai ter o acesso da comunidade ou dos clientes. E não é para todo o comércio, são para alguns comércios. Supermercados, mercados, agências bancárias, e ela é estipulada de uma pessoa a cada 15 metros quadrados. Quem faz essa conta? É o próprio estabelecimento. Se nós formos vistoriar por alguma denúncia e essa conta estiver errada, ele pode corrigir de imediato ou será autuado. Então, os estabelecimentos que têm como regra a quantidade de pessoas por metro quadrado, ela tem que fazer a conta e controlar o acesso das pessoas
na porta, sendo na quantidade de uma pessoa a cada 15 metros quadrados. Maria Souza Silva pergunta: a prefeitura tem fiscalizado apenas empresas? Porque daí é o comentário dela, porque tem alguns bairros onde não existe isolamento nenhum. A reclamação provavelmente vendo as pessoas não seguirem as medidas de isolamento. Na verdade, a gente tem vistoriado não só empresas, como a gente recebe denúncias de pessoas que estão fazendo reuniões em chácaras, ou até mesmo nas suas próprias casas, e a gente comparece ao local e instrui que seja encerrada a festa ou a reunião por motivo do coronavírus. Mas a gente não pode proibir, porque não tem na regra que a gente possa proibir o particular de fazer uma reunião. Ele tem que ter a consciência de que ele pode estar contaminando sua família inteira. Daniela Barreto faz a seguinte pergunta: quais as medidas tomadas para as carreatas que estão incentivando a abertura dos comércios aqui em São José dos Campos? Não, nós não tivemos nenhuma medida, nem tem como a gente fazer qualquer tipo de medida. A gente só acha que é um movimento que poderia ser feito de outra maneira, através de uma reunião com os representantes da prefeitura, ou até mesmo aqui na Câmara, para que se houvesse um documento que se levasse ao Conselho de Crise. E, na verdade, esse tipo de atitude só faz com que a gente tenha maior reunião de pessoas, porque para partir uma carreata, eles têm que se juntar em algum lugar. E isso não é aconselhável. Maria Cristina pergunta, ela tem um salão de beleza e ela pergunta quais as orientações quanto à possibilidade de abrir as suas portas. Os salões de beleza e barbearia já estão permitidos pela regra anterior, por uma interpretação que nós fizemos da regra. Não existe uma proibição e também não existe uma autorização. Então, nós fizemos uma interpretação e permitiu que o salão de beleza e as barbearias abrissem, desde que fizessem um atendimento individual, com higienização a cada cliente que entra e sai, que não houvesse espera no mesmo recinto, que fosse só com hora marcada, que os funcionários usassem luva e máscara e avental, que a higienização fosse completa, inclusive pisos, balcões, cadeiras, equipamentos, que mais? E que, principalmente, não houvesse o acúmulo de pessoas. Então, barbearias, salão de beleza, manicure, pedicure, a gente autorizou a abertura desde que se fizesse a gente chama de funcionamento com porta fechada, né? O cliente entra, fecha a porta, não entra mais ninguém. Tem um outro cliente, vai chegar com hora marcada, entra um, sai o outro, faz a higienização, atende o próximo. Uma pergunta importante também, realizado pelo pastor Valdir, do Conselho de Pastores de São José dos Campos. Quando as igrejas de nossa cidade poderão retornar às suas atividades regulares e quais seriam as orientações para esse tipo de retorno? Pastor, na verdade, as igrejas já estão autorizadas a fazerem os seus cultos, as suas transmissões, desde que seguindo algumas regras. Isso foi autorizado, inclusive, por um decreto federal. Houve um questionamento, mas, no final, ficou permitido. O culto, a missa, pode ser feita de maneira online, ou, se quiser, presencial, com algumas regras. Higienização completa do templo ou da igreja, que os fiéis usem máscara, que permaneçam 2 metros de distância de cada um, que não possa ter acesso crianças com menos de 7 anos, nem adultos com mais de 60 anos, inclusive os pastores com mais de 60 anos não poderão fazer o culto, fazer a palestra. Então, tem a mesma coisa, não pode ter fiel em pé, não pode ter espera do lado de fora. Então, são umas regras que foram colocadas, mas a recomendação é que se faça através de videoconferência ou online.
Existe um questionamento aí feito pelo Guilherme Antônio, que é verdade que há falsos fiscais agindo na cidade, daí utilizando do nome da fiscalização para realizar talvez furto ou abordagem aos munícipes? Nós tivemos um caso que está sendo investigado, num comércio lá da Zona Sul, 2 pessoas se colocando como fiscais, num crachá meio parecido com os nossos, mas a comerciante foi muito rápida e esperta e conseguiu conversar com a gente encaminhou uma dupla de fiscais ao local e esses 2 já tinham ido embora. Então, tem algumas situações que vocês podem notar quando é um fiscal da prefeitura ou não. Primeiro, o crachá da prefeitura sempre tem a foto, o nome e o brasão da prefeitura. E ele deve estar colocado no peito do fiscal, que é uma regra da fiscalização. A segunda coisa é que o fiscal sempre está em dupla e com o veículo da fiscalização. O veículo da fiscalização é identificado com brasão, com o nome do departamento, e o fiscal só vai fazer alguma ação junto de outro fiscal e com esse veículo. Hoje, nós temos um uniforme, uma camisa, que é igual a essa que eu estou vestindo agora. Os fiscais também estão com essa camisa, que é para poder diferenciar um pouquinho mais. E nós já estamos providenciando um colete que a gente vai usar também para a identificação dos fiscais. Essa pergunta é minha, mas por causa de um contato com um munícipe que acabou informando que um motorista de caminhão ligado à parte logística, levando material, equipamento de construção civil, tendo ele 67 anos, ele foi abordado, eu acho que talvez por um policial, e durante o seu trânsito ele foi impedido de continuar o seu percurso. Isso acontece, se acontece, é direito dele fazer o seu transporte, e se isso não deveria acontecer, como ele deve informar ou o que ele deve fazer? Doutor Elton, na verdade, não deve ter sido fiscalização de posturas. Sim. Talvez seja uma fiscalização ou da Polícia Militar ou da Polícia Rodoviária. Eu não sei qual é a regra que eles estão cumprindo, mas, de qualquer maneira, um motorista com mais de 60 anos não deveria estar trabalhando. É a recomendação que todas as regras têm, federal, estadual e municipal. De qualquer maneira, a área de construção civil é permitida, tanto o transporte como a abertura das lojas de material de construção e de materiais da área de construção, material elétrico, material hidráulico. Agora, o transporte também tem que ser feito. Eu acho que proibir esse caminhoneiro de seguir talvez seja uma regra da Polícia Rodoviária, talvez. Esse questionamento chegou até mim em virtude de que esse motorista é o único motorista desta empresa que fazia o transporte. Ele se tornou inviável, por exemplo, a levar o equipamento. Dele. Isso, então o afastamento dele se tornava inviável e isso impossibilitou a realização naquele momento da entrega. Bom, então, esse tipo de informação, tem alguma orientação para dar, o que ele deveria fazer? A informação que a gente tem é que a recomendação é que os idosos acima de 60 anos permaneçam em casa, se possível. No caso dele, como ele é o único funcionário que dirige o caminhão, eu acho que fica impossível dele se ausentar. Mas, no caso municipal, ele não teria nenhum problema, ele poderia continuar trabalhando normalmente. Outra pergunta é em relação aos parques da nossa cidade, né? Ao fechamento ou não dos parques e a realização das suas práticas de atividade física. Os parques estão fechados, os parques municipais estão fechados, e a gente recomenda que as pessoas não acessem esses parques, porque eles estão realmente fechados, sem nenhum tipo de estrutura, principalmente os parques maiores, como o Ribeirão Vermelho, por exemplo, a pessoa pode sofrer um acidente e não vai ter nenhum tipo de socorro para poder atender. As praças estão liberadas, mas com a mesma recomendação de não haver quantidade de pessoas
no mesmo lugar. A gente tem visto, por exemplo, a Praça do Aquários, muita gente indo fazer atividade física e acaba virando um acúmulo de pessoas. A gente recomenda que se faça em horários alternados. O próprio secretário já recomendou fazer uma atividade física, tomar um pouco de sol, que é muito bom para a imunização, mas a gente recomenda que isso seja feito isoladamente, em lugares mais isolados. Pergunta de Alessandra Costa. Os comércios que estão abertos, eles têm qual é a orientação quanto ao fornecimento de máscara para os funcionários ou também para clientes? Não existe uma obrigatoriedade, nenhuma regra obriga a fazê-lo, mas existe a recomendação de que todos os funcionários das atividades que podem abrir estejam com máscara e estejam com álcool em gel disponível a todos os momentos. Algumas atividades, aí sim, é obrigatório estar com álcool em gel para clientes e funcionários, mas máscara é uma recomendação que todos usem, não só funcionários das empresas, mas também como os clientes que vão adentrar a essas empresas. Há uma previsão de liberação, ou qual a situação hoje das academias de ginástica? Então, as academias estão proibidas, tanto no decreto em vigor, como no decreto que está suspenso, elas não podem abrir. Existem algumas reuniões que nós já fizemos com a associação deles, com alguns proprietários de academia, inclusive hoje tem uma que nós faremos para ver o que é possível fazer. A reclamação deles é que algumas academias fazem um serviço coligado à saúde, tipo fisioterapia. Então, é isso que nós vamos estudar, isso que nós vamos recebê-los hoje, para ver qual é a situação que eles vão oferecer para a gente, e isso vai ser analisado pelo Conselho de Crise, que é encabeçado pelo secretário Danilo. As academias ao ar livre, qual a orientação da diretoria e da secretaria quanto à utilização dos equipamentos hoje que não estão dentro dos parques, mas que estão em áreas públicas, para sua utilização ou não? A recomendação é não usar. Caso você não tenha outra opção de fazer um exercício, é levar um álcool em gel ou um pano com algum tipo de produto para fazer a higienização dos equipamentos antes de usá-los. Então, higienize o equipamento, faz a utilização dele, vai passar para outro equipamento, higieniza o outro equipamento e, de preferência, com máscara e com luva. À medida que vem passando o tempo, algumas pessoas acabam por se esquecer um pouco das medidas de isolamento. Isso tem sido notado principalmente em praças da cidade, não nos parques, que estão fechados, mas nas praças isso vem acontecendo. Isso é proibido mesmo, mesmo sendo num espaço aberto, e qual o papel da diretoria de fiscalização e posturas diante de aglomeração de pessoas nas praças? Na verdade, não é muito a nossa missão. A nossa missão é orientar comércios e aqueles que podem abrir. No caso de acúmulo de pessoas, quem tem feito esse trabalho é a Guarda, e nós temos o nosso departamento de eventos, que, como não está acontecendo nenhum evento, eles têm usado alguns carros de som para circular nesses locais onde as pessoas estão esquecendo um pouco de se preservar. De qualquer maneira, a gente, mesmo quando a gente passa por algum lugar que a gente tem a possibilidade de conversar com as pessoas, a gente lembra que o isolamento social ainda é a melhor ferramenta para combater a doença. Então, a gente recomenda que volte para casa, ou que, se tiver que fazer alguma coisa que é essencial, que vá rápido e volte rápido, e que procure usar sempre a máscara, que é uma boa ferramenta também de isolação. Rodrigo Aguiar pergunta, como os estabelecimentos, daí eu vou colocar um adendo, havendo abertura para esses comércios, como os estabelecimentos podem evitar filas e aglomerações nas ruas, por exemplo, né, no entorno dos seus comércios? Tem algumas
filas que estão sendo impossíveis de se controlar, principalmente nas casas lotéricas e nas agências bancárias. Aí, quem tem a obrigação de fazer o controle da fila é o estabelecimento. A gente já conversou com algumas agências bancárias, a gente já conversou com algumas lotéricas, e na proximidade da agência ou da lotérica, eles conseguem fazer o controle. Quando a fila fica muito grande, aí não tem controle. E aí a gente não pode dar uma multa para esse desrespeito, porque não é a agência ou a casa lotérica que está desrespeitando a regra, é a própria população que está desrespeitando a regra. Então, a gente recomenda sempre, não tem outra opção, não tem outro horário, vai ter que ir naquele lugar, vai ter que pegar fila, então que fique a mais de 1,5 metro de distância um do outro, que fique com a máscara, que procure não abraçar. Esses dias eu passei em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal, era cedo, então tinha uma fila de idosos. E eles estavam todos se abraçando, todos se beijando, como se não se visse há muito tempo. Então, infelizmente, agora não é o momento da gente fazer isso. A doença vai passar e a gente vai poder se reunir, se abraçar, se beijar, mas agora é manter o afastamento, é manter o isolamento social. Bom, também como munícipe, eu tenho notado que, por muitas vezes, me dirigindo aos supermercados, eu faço as minhas medidas, como a utilização do álcool gel, isso eu verifico que está disponível em todos os supermercados. Alguns já criaram barreiras com placas de acrílico para quem está no atendimento no caixa. Algumas utilizam máscaras, né? Inclusive quando se fala dos atendentes de caixa, mas eu tenho notado que é muito diferente em algumas regiões, alguns supermercados com muitas pessoas realizando as suas medidas e outros com as pessoas se dirigindo aos supermercados ou grandes hipermercados como se estivessem indo ao shopping. Exatamente porque também o shopping está fechado. Está fechado. A maior parte das multas que a gente aplicou foi em supermercados, infelizmente. O que você falou está muito correto. Os grandes supermercados e os médios estão cumprindo à risca as determinações, não só com relação à higienização, mas também como disponibilização de EPIs aos funcionários, controle de acesso. Os supermercados estão enquadrados na regra de uma pessoa por 15 metros quadrados, então eles já têm na porta, é obrigatório ter a quantidade de pessoas que pode acessar o supermercado, e sempre tem uma pessoa controlando esse acesso. Agora, os pequenos e bem pequenos, eles também têm a dificuldade, porque eles dispensaram funcionários por queda de movimento, então controlar ainda o acesso ficou um pouco difícil. Também ficou difícil para eles atender a regra da distribuição do IPI. Por quê? Porque ficou difícil de encontrar o EPI em um certo momento. Neste momento atual, a gente tem recebido pouquíssimas denúncias do supermercado, e as poucas denúncias que a gente vai atender, a gente vê que o supermercado, apesar de pequeno e de pouca estrutura, está cumprindo com as regras. Então, foi uma fase que passou realmente, que principalmente os supermercados menores, os mercadinhos, as quitandas, tiveram um pouquinho de dificuldade para se adequar, mas agora, no momento, não é o nosso principal causa de denúncia. Muito pelo contrário, tem sido muito poucas. Bom, tem mais algumas perguntas de internautas? Bom, eu tenho notado que a fiscalização ela nunca vai conseguir cumprir com o papel de fiscalizar 100% do nosso município. Nosso município é muito grande, Fábio. E a responsabilidade da diretoria e da secretaria é muito grande também. Sim. E talvez isso seja um aprendizado para nós, como sociedade civil, de que temos que, apesar da regra, nós temos que realizar o nosso papel, né, no cumprimento das medidas de isolamento, para que exatamente a gente tenha a possibilidade da realização de uma abertura ou de uma redução, inclusive, das medidas.
E estivemos falando agora há pouco com o secretário de Saúde, e ele expôs que, como temos um baixo fluxo, a menor quantidade de internações em virtude da saúde, o nosso limitador hoje para a realização das medidas de isolamento e para a reabertura do comércio é exatamente a nossa disponibilidade de instrumentos de saúde. Então, e cada dia, então, a secretaria ou a sua diretoria vai ter que se reinventar, né? Sim. Vai ter que se reinventar para que possa saber, olha, nesse momento é a hora de apertar um pouco o cinto, agora é a hora de afrouxar um pouco. Então, é a maneira que a gente pode encontrar. Eu queria que você pudesse fazer as suas considerações finais, para que a gente possa, né, a gente encerrou provavelmente as perguntas que foram feitas, mas é importante as suas considerações finais quando se fala do isolamento aí. Comentando o que você acabou de falar, doutor, a fiscalização ela tem algumas medidas tomadas que foram muito bem aceitas e por essas medidas a gente conseguiu ampliar a nossa condições de fiscalização. Nós tivemos um convênio com a PM, que é a atividade delegada, que foi um convênio feito pelo prefeito que fez com que os índices de segurança despencassem no nosso município. E a atividade delegada também foi treinada pelo nosso departamento para agir na área de fiscalização. Então, nós temos esse pequeno braço, que são os policiais da atividade delegada, nos auxiliando, principalmente no período noturno. E a outra medida foi treinarmos uma grande quantidade de guardas da nossa Guarda Civil, que também estão agindo como fiscais. A nossa secretaria é a mesma, né, a Secretaria de Proteção ao Cidadão. Então, hoje, muitos dos GCMs já estão treinados para agir como fiscais. Aonde que eles estão atuando mais? No período noturno, por causa de fluxos, por causa de perturbação ao sossego público, mas também na fiscalização de lixo, pessoas que jogam lixo ou caminhões que despejam entulho. Através das câmeras do COI, a gente consegue, às vezes, localizar esse infrator e a própria guarda faz a ação fiscalizadora, nos auxiliando naquele momento. E também com a análise do prefeito, que nós expusemos a ele permitiu que a gente contratasse mais 8 fiscais, já tem 6 novos fiscais sendo treinados na fiscalização, devem chegar mais 2 ainda. Então, isso deu um apoio bastante grande para a gente, principalmente nessa crise que nós estamos sofrendo. Esses novos fiscais estão sendo bastante valorosos para a gente, para aumentar a quantidade de duplas que a gente está fazendo na cidade. Quanto à pandemia, a maior regra para nós é o isolamento social. Mesmo no novo decreto, na minha maneira de ver, houve um equívoco da doutora juíza, não se está pedindo o fim da quarentena, não se está pedindo a diminuição do isolamento social, muito pelo contrário. Estava-se apenas permitindo algumas novas atividades para que a pessoa que também vai ao supermercado, que também vai à farmácia, pudesse comprar um tênis para o filho, ou comprar um brinquedo para a criança. Não existe nenhum pedido no decreto novo de diminuição de isolamento social. De qualquer maneira, o que a gente entende, e isso também tem sido muito falado pelo secretário, o doutor Danilo, mantenham-se em casa, o possível, o máximo que vocês puderem. Quanto mais tempo vocês ficarem em casa, menor será o risco de você se contaminar. Bom, para encerrar, sabendo que existe um certo temor por parte da população, que em virtude do comércio estar fechado, não tem a garantia, inclusive, nem do seu emprego, nem da sua renda. E qual é o que tem sido discutido? Ou existe uma apreensão por parte das nossas forças de segurança da região, em virtude de poder ocorrer um aumento, inclusive, de criminalidade, em virtude da redução da economia na nossa região? Doutor Elton, eu não tive ainda nenhum dado sobre isso,
O que a gente tem conversado com o secretário Devair é que isso ainda não está acontecendo na cidade. A gente espera que não aconteça. A nossa GCM hoje está super bem equipada, super bem aparelhada. O prefeito contratou mais 100 novos GCMs. A própria atividade delegada hoje já são 40 PMs que trabalham para a prefeitura em diversos turnos, em ações destinadas e dedicadas à prefeitura. Então, no momento, nós não estamos tendo nenhum tipo de aumento de índice de criminalidade, pelo menos que tenha sido noticiado para a nossa secretaria. A gente tem essa sensação também, principalmente porque a pessoa sem trabalho é difícil levar a comida para casa, mas, no momento, a gente não tem esse dado ainda. Bom, parabéns pelo trabalho que está sendo exercido e também parabéns pelo que o prefeito tem dado de valorização, inclusive, para as nossas forças de segurança, né? Mostrando o quão importante é o papel deles diante de tudo que a gente está vivenciando. A gente gostaria de agradecer a você que nos acompanhou aqui nas redes sociais da Câmara Municipal. Gostaria de agradecer a participação do Fábio Paschini e a todos que nos acompanharam aí pelas redes sociais na Câmara durante a manhã e agora a parte da tarde. Então, boa tarde a todos vocês, Deus abençoe.